Campanha O Toque da Cura. Dia 6. Confrontando a sentença de morte. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sei que hoje não é um dia fácil para muitos de vocês. Eu sei porque eu posso sentir. Posso sentir o peso que está sobre os ombros de quem está assistindo agora. Talvez você tenha recebido o diagnóstico. Aquele diagnóstico que muda tudo. Aquele diagnóstico que divide a sua vida em um antes e um depois. O médico te chamou numa sala reservada. Ele pediu para você sentar. E então ele falou aquela palavra que você nunca imaginou ouvir aplicada a você: câncer. Ou talvez tenha sido outra doença grave, uma doença degenerativa, uma doença progressiva, uma doença que os médicos chamam de terminal. E junto com o diagnóstico veio uma sentença, uma estatística, um prognóstico. Você tem 6 meses, você tem 1 ano. O tratamento pode prolongar, mas não vai curar. E de repente, você não está mais vivendo. Você está apenas contando os dias. Você não está mais fazendo planos para o futuro. Você está apenas tentando sobreviver ao presente. Ou talvez não seja você. Talvez seja alguém que você ama profundamente. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge, seu irmão, seu melhor amigo. E você está assistindo aquela pessoa que você tanto ama definhar. Você está vendo o corpo enfraquecendo, o peso diminuindo, a energia se esvaindo, a esperança se apagando, e você se sente impotente. Você quer fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. Você quer ajudar, mas a doença é maior do que você. Você quer mudar o quadro, mas a medicina já fez tudo o que podia. E então vem aquela sensação terrível de que não há mais nada a fazer, de que chegamos ao fim da linha, de que o mundo disse a última palavra. Mas hoje, eu vim te dizer que o mundo não diz a última palavra. A medicina não diz a última palavra. O diagnóstico não diz a última palavra. A estatística não diz a última palavra. Porque hoje, no 6º dia da nossa campanha O Toque da Cura, nós vamos subir ao tribunal do céu. Nós vamos levar esse caso à instância mais alta. Nós vamos apelar ao juiz supremo que tem autoridade sobre vida e morte. E eu quero deixar algo muito claro. Nós não ignoramos a medicina. Nós respeitamos os médicos. Nós agradecemos a Deus pelos avanços da ciência. Os médicos são instrumentos de Deus. A medicina é uma bênção de Deus. Mas nós servimos ao Deus que criou os cientistas. Nós servimos ao Deus que deu inteligência aos médicos. Nós servimos ao Deus que inventou a própria ciência. E se a ciência diz, não há mais o que fazer, nós dizemos, mas Deus pode fazer o que a ciência não pode. Hoje, nós vamos confrontar a sentença da morte com a palavra da vida. Nós vamos colocar o diagnóstico debaixo da autoridade das Escrituras. Nós vamos substituir o relatório médico pelo relatório de Deus. Se você precisa de um milagre impossível, não um milagre pequeno, não uma melhora temporária, mas um milagre impossível para vencer o câncer, para reverter a doença degenerativa, para anular a sentença terminal, este clamor é o seu clamor. Esta oração é a sua oração. Esta fé é a sua fé. Agora, antes de começarmos, eu preciso que você faça algo. E isso é muito importante, muito poderoso. Escreva nos comentários o nome da pessoa que precisa desse milagre. Se é você mesmo, escreva o seu nome. Se é alguém que você ama, escreva o nome dessa pessoa. E logo abaixo do nome, escreva esta frase: Deus tem a última palavra. Quando você faz isso, algo acontece no mundo espiritual. Você está tirando o foco do papel do médico e colocando no trono de Deus. Você está declarando que o diagnóstico não é o veredito final. Você está proclamando que a estatística não determina o seu destino. E se você crê, se você realmente crê que Deus pode fazer o impossível, deixe o seu gostei agora e compartilhe. Pega o link deste vídeo e manda agora mesmo, para alguém que está lutando pela vida em um leito de hospital, para alguém que está fazendo quimioterapia, para alguém que foi desenganado, para alguém que perdeu a esperança, porque esta palavra pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguém hoje. Vamos abrir as Escrituras
E eu quero começar com um versículo que é uma declaração de guerra contra todo o impossível. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada será impossível. Nada, nem câncer, nem tumor, nem doença degenerativa, nem prognóstico terminal. Nada. E essa não é apenas uma frase bonita. Essa é uma verdade estabelecida, uma promessa inquebrantável, uma realidade espiritual. Deus é fiel e bom. Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Ele não é insensível à sua dor. Ele não está distante da sua luta. E ele tem um histórico de fazer o impossível. Lembra de Lázaro? João 11 conta a história. Lázaro estava doente, morreu, foi sepultado. 4 dias depois já estava em decomposição. A própria irmã dele disse: Senhor, já cheira mal. A situação era impossível. Humanamente falando, não havia mais nada a fazer. Mas Jesus chegou ao túmulo, e ele não orou uma oração longa. Ele não fez um ritual complicado. Ele simplesmente gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu a voz do Filho de Deus e saiu, vivo, restaurado, ressuscitado. Se Deus pode ressuscitar um morto de 4 dias, Ele pode curar o seu câncer. Se Deus pode trazer vida a um corpo que já estava em decomposição, Ele pode reverter a sua doença degenerativa. Se Deus pode anular a morte consumada, Ele pode anular o diagnóstico terminal. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Marcos 5 conta. 12 anos sangrando, 12 anos gastando tudo com médicos, 12 anos sem melhora. Pelo contrário, ela piorava. A medicina da época desistiu dela. Não havia mais tratamento. Não havia mais esperança. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela disse para si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E ela se arrastou pela multidão, e tocou. E imediatamente, o fluxo de sangue parou. 12 anos de sofrimento terminaram em 1 segundo. Jesus sentiu que poder tinha saído dele. Ele perguntou: quem tocou em mim? E quando a mulher se identificou, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se Deus pode curar uma hemorragia de 12 anos instantaneamente, Ele pode curar a sua doença hoje. Se Deus pode fazer o impossível para aquela mulher, Ele pode fazer o impossível para você. E tem mais. Jeremias 32:27 nos dá uma promessa poderosa. Deus diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? A resposta implícita é: não. Não há nada difícil demais. Não há nada impossível demais. Não há nada complicado demais. Para Deus, curar câncer não é mais difícil do que curar uma dor de cabeça. Para Deus, reverter uma doença terminal não é mais complicado do que curar um resfriado. Porque Ele é o Deus de toda a carne. Ele é o Criador. Ele formou cada célula do seu corpo. Ele projetou cada órgão. Ele desenhou cada sistema. E se Ele formou, Ele pode reformar. Se Ele criou, Ele pode recriar. Se Ele projetou, Ele pode reprogramar. Onde havia desordem nas células, onde as células cancerígenas se multiplicavam descontroladamente, Ele pode trazer ordem. Onde havia morte nos tecidos, onde a doença estava destruindo órgãos, Ele pode trazer vida. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Você não é a sua doença. Muitas vezes, a doença grave tenta roubar a nossa identidade. As pessoas começam a te ver como aquele que tem câncer. Você começa a se definir pela sua doença. Você começa a se apresentar: eu sou fulano e eu tenho câncer. Mas não. Você não é o câncer. Você não é a doença. Você não é o diagnóstico. Você é um filho de Deus. Você é uma filha do Altíssimo. Você é herdeiro do reino. Você é templo do Espírito Santo. Você é criação preciosa do Criador. E como filho de Deus, você tem acesso ao trono da graça. Você tem direito à herança. Você tem promessas. Você tem autoridade. E uma dessas promessas é cura. Uma dessas heranças é saúde. Uma dessas autoridades é sobre a doença. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, Senhor da vida e da morte,
Nós nos prostramos diante da tua majestade agora, não com arrogância, mas com ousadia, não com presunção, mas com confiança, não baseados em quem nós somos, mas baseados em quem tu és. Senhor, tu vês os relatórios médicos espalhados sobre a mesa, tu vês os exames mostrando os tumores, tu vês as tomografias revelando a extensão da doença. Tu vês os papéis com prognósticos sombrios, tu vês as quimioterapias que roubaram o cabelo e a energia, tu vês as radioterapias que queimaram a pele, tu vês as cirurgias que deixaram cicatrizes, tu vês os remédios que não curaram, apenas controlaram por um tempo. Tu vês as cirurgias marcadas, a última tentativa da medicina. Tu vês o medo que tenta paralisar esta família. Tu vês as lágrimas que são derramadas à noite. Tu vês o desespero que tenta se instalar. Mas hoje, Pai, nós não vamos nos curvar diante do diagnóstico. Nós não vamos nos render à estatística. Nós não vamos aceitar a sentença. Hoje, em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, o nome que tem autoridade sobre vida e morte, eu ordeno, espírito de morte, retira-te agora. Você não tem autoridade aqui, você não tem legalidade aqui, você não pode permanecer aqui. Espírito de enfermidade maligna, sai. Em nome de Jesus, sai. Solta esta vida agora, tira as tuas mãos deste corpo agora. E eu profetizo contra cada célula cancerígena, cada uma delas. Onde quer que estejam, no seio, no pulmão, no fígado, no cérebro, nos ossos, no sangue. Onde quer que estejam. Em nome de Jesus eu ordeno, seque até a raiz. Como Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou desde a raiz, eu amaldiçoo o câncer. Seque, morra, desapareça. Eu comando que todo tumor, primário ou metastático, grande ou pequeno, visível ou oculto, se desfaça agora. Que ele se dissolva, que ele seja absorvido, que ele desapareça completamente. Pai, ativa o sistema imunológico pelo poder do Espírito Santo. Que as células de defesa sejam despertadas, que os glóbulos brancos sejam multiplicados, que o corpo reconheça e destrua toda célula doente. Senhor, eu clamo agora, reverte a sentença. Onde o médico disse, não tem mais o que fazer, o Senhor diz, eu posso fazer. Onde o médico disse, a doença está avançada demais, o Senhor diz, nada é avançado demais para mim. Onde o médico disse, prepare-se para o pior, o Senhor diz, prepare-se para o milagre. Onde o médico disse, não há mais esperança, o Senhor diz, eu sou a esperança. Pai, restaura a vida. Não apenas prolongue, mas restaure. Não apenas controle, mas cure. Não apenas alivie, mas elimine. Limpa o sangue. Que não haja mais células cancerígenas circulando. Que o sangue seja purificado. Que ele flua com vida e saúde. Regenera os tecidos. Onde a doença destruiu, tu reconstrói. Onde a quimioterapia danificou, tu restauras. Onde a radiação queimou, tu curas. Restaura os órgãos, pulmões que respiram livremente, fígado que funciona perfeitamente, rins que filtram adequadamente, coração que bate forte, cérebro que funciona plenamente. E eu decreto com toda a autoridade que me foi dada em Cristo, este filho não morrerá, esta filha não morrerá, mas viverá. Viverá para contar as obras do Senhor, viverá para testemunhar do Deus dos milagres, viverá para glorificar o nome do Senhor. Como está escrito em Salmo 118:17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Receba agora, receba a vida. Não sobrevivência, mas vida plena. Vida abundante. Vida com qualidade. Vida com propósito. Receba a força. Força para lutar. Força para vencer. Força para testemunhar. Receba o milagre. O milagre que o mundo não pode explicar. O milagre que vai deixar os médicos perplexos. O milagre que vai fazer as pessoas dizerem, isso é Deus, só pode ser Deus. Está decretado, está estabelecido, está selado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, respira fundo.
bem devagar. Eu quero que você creia. Creia no que foi orado aqui. Creia no que foi decretado. Creia no que foi estabelecido. O impossível começou a acontecer, não quando você vir o resultado do exame, não quando o médico confirmar, mas agora, neste momento. No mundo espiritual a batalha foi vencida. No céu o milagre foi liberado. E nos próximos dias, semanas, você vai começar a ver a manifestação física do que já aconteceu espiritualmente. Não aceite o medo. O medo é o oposto da fé. E você precisa de fé agora. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você ainda não vê o milagre completo, mas pela fé você tem certeza dele. Você tem convicção dele. Aceite a promessa. A promessa de Deus nunca falha. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus prometeu cura. Deus prometeu vida. E Deus vai cumprir. E amanhã chegamos ao dia final. O dia 7. O dia da perfeição. O dia da completude. Amanhã será o banquete da saúde e ação de graças. Será o dia de celebrar, de dar testemunho, de glorificar a Deus, de ungir a sua vitória, de selar o milagre. Não falte. Você não pode faltar no último dia. Depois de 6 dias de oração, depois de 6 dias de guerra, depois de 6 dias de clamor, você precisa estar presente no dia da celebração. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. E esteja aqui amanhã para o grande final. E enquanto você espera pelo amanhã, guarde estas palavras no seu coração. Deus tem a última palavra. Não o médico, não o diagnóstico, não a estatística, mas Deus. E a palavra de Deus sobre você é vida, cura, restauração, vitória. Até amanhã. E lembre-se, você não vai morrer. Você vai viver. E você vai contar as obras do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.